Vamos concluir essa nossa parte inicial de Eireli e eu quero só mostrar algumas poucas ainda observações para vocês. Essas observações que eu farei agora são oriundas da instrução normativa, está anotado no material, a 81 de 2020 do DREI. E deixa eu te dar um conselho, gente. Se você vai realmente advogar nessa nossa área, pegue a instrução normativa 81 e se aproprie dela. Muito do que a gente lida na advocacia, pelo menos na prática, do ponto de vista, mas assim, eu quero dizer administrativo, tá? De procedimentos e tudo mais, perante a junta comercial, muito do que a gente lida são com essas instruções normativas do DREI, muito mais do que ali na junta do que o próprio Código Civil, que isso é muito mais para o âmbito judicial. Essa instrução normativa, ela fez um grande favor para a gente. Nós tínhamos várias instruções normativas espalhadas, pinçadas, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, era uma grande confusão de números, e foi tudo unificado nessa mesma instrução normativa, que é feita pós, mais uma vez, né, a gente já falou dela hoje, a Lei de Liberdade Econômica, que visou aí facilitar a atividade empresarial, sempre com pontos positivos, pontos negativos, mas deixa eu mostrar aqui, a instrução normativa, gente, ela é imensa, tá? Imensa. Mas a primeira coisa, quando você for se apropriar dela, veja que ela está dividida por tópicos. Então, ela tem um tópico só sobre... Ela tem um tópico da parte geral, aí depois ela traz um tópico sobre Eireli, um tópico sobre limitado, um tópico sobre sociedade anônima, e ela traz vários tópicos separadamente entre si. E o que eu queria mostrar para vocês era o seguinte, algumas coisas aqui que são importantes. Em primeiro lugar, né, quem é que pode constituir um Eireli? O Eireli, a princípio, você vai ver isso lá no próprio inciso primeiro, né, dessa parte aqui na instrução, pessoas a partir de 18 anos capazes, isso é regra. Mas incapaz pode sim constituir Eireli. Então, não há idade mínima para a constituição de Eireli. Tá certo? O incapaz, desde que devidamente representado ou assistido, né? Haja vista aí que isso é direito civil puro, conforme o grau de incapacidade e desde que ele não administre a empresa, ele pode constituir um Eireli. De modo que você pode ter um cliente que ele procure que queira constituir um Eireli para o filho dele de 3 anos, de 4 anos, e isso não há nenhum tipo de problema nesse sentido. Desde que ele seja representado, nesse caso aí, ou se for relativamente incapaz, assistido, e desde que ele não administre. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala isso, gente, soa um pouco estranho. Porque isso pode dar margem a, por exemplo, pai ou mãe montarem uma empresa, um Eireli para lavar dinheiro, né, utilizando ali o nome do filho, enfim. A gente sabe que essas coisas podem acontecer e de fato acontecem. Mas a intenção do DREI foi realmente modernizar essa situação, porque tem muita criança hoje em dia, eu brinco, né, eu digo que na minha época, qualquer menina, assim, né, que teve lá sua infância nos anos 80, feito eu tive, que você perguntar, todo mundo queria ser Paquita, né, eu queria ser Simone, do Balão Mágico e tudo mais. Hoje em dia, toda criança só quer ser uma coisa, só quer ser youtuber. Hoje em dia, até agora, por meninos ainda queriam ser jogadores de futebol, mas não podem mais nem ir pra rua com a pandemia e tudo mais. Então, toda criança quer ser youtuber. Óbvio que nem toda criança vai ganhar dinheiro, né? Muito pelo contrário, vai ser um percentual muito pequeno. E tem muita criança ganhando dinheiro no YouTube, muita criança ganhando dinheiro no Instagram. Então, como forma, eles não podem trabalhar, né? Pela legislação trabalhista. E aí, o Eireli foi instituído nesse sentido, que não há idade mínima. Professor, eu me lembro de ter estudado alguma coisa no Código Civil, que se precisava ter 16 anos, mas a economia própria para o desenvolvimento de atividade de empresa, isso ainda existe. Isso está lá no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Mas aí essa disposição dos 16 anos, mas 16 anos no mínimo, mas a economia própria, passou a ser utilizada somente para o empresário individual de responsabilidade ilimitada, que na prática não existe mais. Então, não existe idade mínima para a constituição do Eireli. Esse daqui, gente, essa disposição, ela vai acompanhar, depois você verifique aí, o que está no artigo 974 do Código Civil, 974, parágrafo 3º, que fala da constituição de sociedade. Para se fazer parte de sociedade é muito, acho desde 2011, se eu não estiver errada no tempo, mas eu acho desde 2011, já não havia idade mínima para a constituição de sociedade. E aqui a gente tem a mesma coisa também, não há idade mínima para a constituição de Eireli. E outras coisas aqui da instrução normativa que eu fiz questão de trazer aqui para vocês foi que
Primeiro, corroborando o que já tínhamos dito em sede da jornada de direito comercial, a IREL ela pode ser constituída tanto por pessoa natural ou jurídica, isso foi trazido para a instrução normativa, e uma partezinha específica aqui, bastante relevante, sobre capital social, sobre aquela história dos 100 salários mínimos, do qual tratávamos há pouco. Esse capital da IREL, ele deve ser expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária, né? Então, o capital social da IREL, e nisso ela acompanha a sociedade limitada, acompanha o mesmo raciocínio da limitada, da anônima. O capital social pode ser constituído por dinheiro ou pode ser constituído por bens. A IREL, assim como na limitada, assim como na anônima, o capital social não pode ser constituído por serviços. E aí, deixa eu te explicar isso aqui direitinho. Em primeiro lugar, eu não estou te dizendo que nenhuma sociedade pode ter um sócio que ingresse só com serviço. Pode, por exemplo, sociedade simples pode. Mas para esses tipos aqui, para essas duas sociedades, limitada e anônima, para o IREL, não pode ter sócio que entre apenas com serviço. Agora, e aí eu preciso, né, ser verdadeira com você. Isso é muito facilmente burlável na prática, porque você não tem que comprovar efetivamente a integralização. Então, muitas vezes você pega lá um contrato social e diz que um sócio entrou com R$100, um sócio entrou com R$50. Ninguém vai dizer que isso é mentira, quando na verdade ele só está entrando com serviço. Tá? Mas para efeito de feitura do contrato social, né, dessas empresas, a gente tem que colocar enquanto advogado que todos os bens, que todo o capital social, ou ele foi integralizado com bens, ou ele foi integralizado com dinheiro. Gente, eu falo muito da gente enquanto advogado, porque contrato social, isso está previsto na lei que rege a advocacia, esses instrumentos de constituição de empresa, contratos sociais que não sejam de pequenas empresas, precisam ser feitos por advogado. Advogado, constituição OAB e tudo mais. Se for pequena empresa, não precisa de advogado. Que, né, hoje em dia você já tem até os formulários prontos no próprio site da junta comercial. Então, quem acaba fazendo esses contratos sociais são os contabilistas, mas não sendo pequena empresa, tem que ser a gente que vai fazer. Mas o que eu queria te mostrar de mais importante é essa parte aqui. A integralização da parte do capital da IREL, que excedeu o valor mínimo dos 100 salários, pode ocorrer de forma imediata ou em data futura. Isso é uma inovação total, tá? A gente não tinha essa previsão nem parecida no direito empresarial brasileiro, do capital social, você poder integralizar uma parte agora de maneira imediata ou integralizar uma parte agora sem salários e 50 salários futuramente. Então, isso pode ser feito para o IREL, desde que se ultrapasse o valor mínimo dos 100 salários. Gente, capital social pode ser integralizado a qualquer momento. Isso sempre existiu, tá? Pode ser integralizado à vista, pode ser integralizado daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, o que tiver disposto no contrato social. Mas o que não havia era essa previsão específica do IREL, que é o único tipo empresarial que tem um valor mínimo estabelecido de 100 salários. Então, agora eu posso instituir a IREL com 100 salários e o resto, o que passar, posso integralizar depois, tá bom? Então, isso aqui é importante. E para a gente fechar essa nossa parte inicial, eu coloquei aqui só para a gente dar uma palavra sobre as pequenas empresas. Mais especificamente, sobre a Lei Complementar 123 de 2006, como eu disse a vocês, essa nossa parte inicial é toda mais conceitual, conforme nos foi aqui designado. E nós temos, pela Lei Complementar 123 de 2006, o que chamamos do Estatuto da Pequena Empresa. Então, deixa eu te dar dados aqui. Gente, mais de 90% das empresas do país são pequenas empresas. Elas correspondem a cerca de 1/3 do nosso PIB, atualmente, mas mais de 90% das empresas são pequenas empresas. Então, por uma questão matemática, não precisa ser um gênio para isso, a maioria das empresas que a gente lida são pequenas empresas. Por isso que a gente sempre tem que ficar muito atento a isso. E aí, observem o que eu disse. O contrato social, as pequenas empresas têm uma série de facilidades, né, uma série de facilidades de funcionamento, de abertura. O contrato social delas não precisa vir assinado por advogado, o que faz com que a gente perca uma fatia do mercado interessante, mas deixa isso quieto. Mas a pequena empresa, né, assim como qualquer outra empresa, que queira estar bem estruturada, ela vai procurar uma assistência do advogado para outras coisas, até que não seja o contrato social. Não é que a gente não pode fazer. A gente pode fazer contrato social de pequena empresa, mas ela não é obrigada a ter uma assinatura de advogado.
Então, sempre que a gente tiver em mãos uma situação sobre pequena empresa, eu preciso saber que existem regras diferentes para ela em termos de escrituração, em termos de estabelecimento empresarial, em termos de plano especial de recuperação judicial. Tem uma série de regras diferentes. Do ponto de vista do direito do trabalho, do direito administrativo, do direito tributário, existem vários ramos que a tratam de maneira diferente. Mas o que eu quero aqui fazer com vocês é primeiro chamar a atenção toda vez que cair uma causa envolvendo uma pequena empresa para você. E eu quero principalmente, gente, chamar a atenção para corrigir, né, um erro que muita gente acaba cometendo. Então, para que vocês não cometam esse erro. Vejam, como eu estou dizendo a vocês, as pequenas empresas, elas têm uma série de facilidades. Mas a coisa que mais chama atenção, para quem quer se inserir nessa condição, é a questão da tributação. É delas pagarem menos impostos e de forma menos burocrática. Ou seja, as pequenas empresas, elas podem optar pelo simples. E todas elas na prática vão optar. A gente não vai tratar aqui do simples, porque isso aqui é direito tributário puro, mas eu quero lembrar vocês que essa é a principal razão delas optarem por estar inseridas na condição de pequenas empresas. Se você quiser, você me permitir, vou fazer até um momento aqui de jabá, né, um momento de propaganda. A gente tem um curso específico, uma pós-graduação muito legal, que a gente está aqui agora no SES, que é a pós-graduação de Direito Empresarial e Tributário, né, os dois juntos, que tem tudo a ver, são ramos irmãos. Se você quiser dar uma olhadinha lá e quiser juntar aí para a sua advocacia, são ramos bem interessantes. Pois bem, o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é o seguinte, gente. Eu tenho essas pequenas empresas aqui, tá? MEI, ME e EPP. E o que vai defini-las é o seu faturamento bruto anual, certo? Faturamento bruto anual. A MEI, ela é a micro, né? Ele é um microempreendedor individual, que tem um faturamento bruto anual de até 81 mil, só pode ter até um empregado, ou nenhum, mas ele só pode ter se tiver um. A ideia do MEI, gente, é o seguinte, é aquela pessoa que a gente até falou desse exemplo antes, que vende Natura, que vende Avon, poder se formalizar. E a despeito da gente criticar muito o governo em todas as suas esferas, abstratamente falando, existem pontos positivos também em termos de formalização. Somente que você vai poder adoecer, entendam, né? E estar resguardado. Uma hora você precisa de uma pensão, né? Uma hora você precisa de apoio do Estado de uma maneira geral, então é interessante também formalizar. A gente na advocacia empresarial, a gente lida muito com abertura de e-mail, certo? E vou dizer aqui para você que é uma coisa totalmente auto-intuitiva. Se um cliente te procurar nesse sentido, se você chegar assim, se você não tiver experiência, você colocar como abrir uma MEI no Google, e for seguindo os passos, você abre uma MEI em um dia para um cliente seu. Normalmente eles procuram um contabilista, mas a gente também pode fazer, como já dissemos. Aí depois eu tenho a microempresa, que tem um faturamento bruto anual de até 360, e a empresa de pequeno porte, que tem um faturamento bruto anual de mais de 360, chegando até 4.800.000. Mas qual é o erro que é muito cometido por aí? Deixa eu apagar tudo que está aqui. É o seguinte. Essas três partículas, que a gente chama de partículas de porte, elas são para o direito tributário, certo? São indicações para o direito tributário. Para dizer fisco, o faturamento delas é menor, então as fatura em menor grau. Não são classificações para o direito empresarial. Eu preciso pegar essas classificações e casá-las com as classificações do direito empresarial. Por exemplo, o MEI, aí a gente vai para o artigo 3º da lei complementar. O MEI, necessariamente, do ponto de vista empresarial, ele é um empresário individual. Necessariamente, ele é um empresário individual. ME e EPP, do ponto de vista empresarial, elas podem ser constituídas por empresas individuais, por empresários individuais, ou por sociedades, limitada principalmente, já que anônima não pode se revestir aí das características de pequena empresa. O que é que eu quero mostrar para vocês?
Essas qualificações que aqui estão são qualificações do direito empresarial. Então, muitas vezes chega um aluno ou até um colega que não tem muita assim, experiência na área e diz, professora, mas veja, aquela empresa é uma limitada ou uma ME. Não são conceitos excludentes. Muito pelo contrário, são conceitos que coexistem. Você sempre vai fazer esse jogo do tipo empresarial com o tipo tributário. Agora, por exemplo, se a empresa fatura 10 milhões de reais, ela não vai ter nenhuma qualificação aqui do tipo tributário, nenhuma partícula de porte. Bom, então faz essa separação na tua cabeça. E só para a gente terminar, nos nomes empresariais, tá? No nome empresarial, que é o nosso próximo assunto, as partículas de porte, elas foram revogadas, já faz alguns anos. A gente via muito assim, Hotel do Sol Limitada ME. Essas partículas de porte, elas foram revogadas. Isso foi confirmado pela Instrução Normativa 81. Então, hoje em dia, a gente não coloca mais as partículas de porte, mas ainda vão aparecer muitas empresas para a gente que no nome empresarial terão as partículas de porte, porque quem já os tinha não precisou retirar. Mas, então, para efeitos de registro de empresa, hoje em dia a gente não coloca mais a partícula de porte. Certo, gente? Então, o nosso primeiro ponto do programa está cumprido, que era justamente forma de empreender com destaque à figura do EIRE. Agora, a gente vai passar a tratar de alguns elementos que giram em torno da atividade empresarial e o nosso ponto posterior do programa é a parte de nome empresarial. Noutros momentos nossos, trataremos, como eu disse a vocês, de falência, de título de crédito, e aí trataremos especificamente de ações. Vários outros professores estão com ações com vocês, né? Como aqui minha atuação é realmente em direito empresarial, eu fiquei mais com essa parte de direito material em si. Então, vamos continuando aqui, naquilo que nos foi designado, o nosso próximo assunto, aproveitando até o ensejo do que falávamos há pouco, é o nome empresarial. Esse assunto, ele vem previsto aqui no Código Civil, a partir do artigo 1155, 1155 e seguintes, e é sobre ele que a gente vai falar agora. Gente, a partir do momento que uma empresa ela é registrada na junta comercial, o que foi que a gente disse? A partir do momento que ela é registrada, ela tem a sua personalidade. Tendo personalidade, ela tem que ter necessariamente um nome empresarial. É uma decorrência lógica. Registrou-se, tem-se personalidade, tendo-se personalidade, precisa-se ter um nome empresarial. As empresas hoje em dia são muito mais identificadas por número, principalmente pelo CNPJ, né, já que o antigo NIRI foi revogado, que é o número de identificação no registro de empresas, mas é importante que as empresas tenham um nome empresarial. Então, a primeira coisa, já para pegar o gancho para os nossos próximos assuntos, eu preciso saber como é que eu, enquanto advogada, descubro um nome empresarial de uma empresa. Imagina assim, chega para você, principalmente nos seus primeiros anos de advocacia, que a gente leva um tempo para as coisas tomarem fôlego aí, a não ser que você já tenha uma família muito forte na área, com escritório, mas se não, se você está aí, né, como eu estive, como muita gente que começa sem, né, nenhum sobrenome. Quando você tem um sobrenome ótimo, continue nele, continue colocando ele para cima, né? Mas quando você está começando, está naquela coisa difícil e tal, aquele seu primeiro ano da advocacia, que você tem que pagar as contas não fecham, chega aquela causa maravilhosa para você, de direito empresarial, e que você tem que descobrir o nome empresarial da empresa que você quer processar. Digamos que você vai entrar com um processo contra uma empresa. Como é que eu descubro o nome empresarial de uma empresa enquanto advogada? Aí, quando eu faço essa pergunta em sala, e se você respondeu, tá errado. A professora pelo CNPJ. Eu digo, cara, eu não sei nem o nome, quanto mais o CNPJ. A professora na Receita Federal. Claro que não, né? A Receita Federal não vai te dar dado de ninguém. É tudo absolutamente sigiloso. Eu tenho duas formas de identificar um nome empresarial de uma empresa. Ou eu olho na nota fiscal, por exemplo, eu vou ali naquele restaurante comer, olho na nota fiscal, ou eu vou na junta comercial, eu verifico o contrato social. Todos os assentos que estão na junta comercial são públicos, tá? É importante que a gente saiba disso. Hoje em dia, quando eu digo vou na junta comercial, eu não preciso mais ir fisicamente, né? Quase tudo está
de modo virtual. Então, nome empresarial é isso, gente. Nome empresarial é aquilo que está na nota fiscal. Nome empresarial não é nome de fantasia, não é marca. Daqui a pouco a gente chega nesses, tá certo? Bom, nome empresarial, de acordo com o nosso Código Civil, é gênero. Nome empresarial é gênero. Dentro desse gênero, eu tenho duas espécies. Eu tenho firma e eu tenho denominação. Quando falamos de nome empresarial genericamente, eu tenho duas espécies. Eu tenho firma e eu tenho denominação. Professora, a empresa em si é que vai escolher se usa um ou outro nome empresarial? Não, via de regra não. Via de regra, você vai achar desses artigos que aí estão toda a formação de todos os nomes empresariais. Mas, por exemplo, sociedade em nome coletivo, que é uma sociedade que na prática nem existe mais, mas eu preciso dar um exemplo. Vai dizer que o nome empresarial dela só usa firma. Sociedade anônima, que é extremamente importante. Sociedade anônima só usa denominação. Então é assim, tá? Via de regra, o legislador vai dizer ou é firma ou é denominação. Porém, no caso das duas mais importantes, da Sociedade Empresária Limitada e do EIRELI, eles podem optar entre firma e denominação. Não podem usar as duas coisas não, tá certo, gente? Ou é firma ou é denominação. Se você estiver ouvindo um barulhinho agora ao fundo aqui, porque começou uma chuva forte, mas eu não vou parar a nossa gravação porque temos aqui um calendário. E ainda fica uma coisa agradável, né? Espero que você não durma com uma zoadinha de chuva ao fundo. Não sei se sai aí na câmera. Bom, bora ver aqui. A firma, ela é sinônimo de razão. Aquilo que chamamos de razão social. Na prática, gente, ninguém chama de firma. Só quem chama de firma é professor de empresarial e o Código Civil. A própria junta comercial não fala de firma. Firma acabou ficando uma coisa mais do sentido vulgar, até errado, né? Que a gente diz assim, fulaninho abriu uma firma, quando na verdade ele abriu uma empresa. Firma é espécie de nome empresarial. Agora ficou bem mais forte. Bom, vamos ver aqui então como é que isso se dá. A firma, ela é constituída em seu núcleo, principalmente por nomes próprios. Pode constar aqui o objeto social. Eu vou botar aqui OS, tá? O objeto social pode constar. Eu vou colocar aqui entre aspas, para lembrar que é opcional. Não precisa necessariamente constar, mas se quiser, pode. Mas aqui seria um exemplo de firma, Fonseca e Araújo Limitada. E a firma, gente, ela é a própria assinatura da empresa. Na denominação, ela é diferente, ela é formada por um núcleo diferente. É um nome inventado qualquer, a depender da criatividade, né, ou da falta dela, acompanhado do objeto social. Então, tá aqui. Hotel do Sol Limitado. Do Sol é o nome inventado e o hotel é o objeto social. Eu sei que tem 1000 assuntos que são muito difíceis em direito empresarial, mas eu não creio que seja justamente esse aqui de nome empresarial, certo? São duas espécies, ou firma ou denominação. Lembrem-se que o EIRELI, ele se utiliza de maneira emprestada das normas da limitada. Então, o EIRELI, ele também pode optar entre firma ou denominação, tá? Firma ou denominação, mas ao final, necessariamente, tem que constar a expressão EIRELI. Tem que constar a expressão toda, tá certo? Eu escrevo aqui menor, abreviando, só para que a gente tenha tempo. Mas tem que constar a expressão toda. Pode usar firma ou denominação. Então, gente, primeira coisa, quando a gente vai fazer um contrato social de uma empresa, de um cliente nosso, a gente vai se guiar pela feitura dele, pelos elementos constantes do artigo 997 do Código Civil. Pelo menos por aquilo que está ali. E a gente vai ter que fazer, né, e vai ter que fazer essa indicação dessa parte do nome empresarial. A gente precisa ter essa noção e a gente precisa saber principalmente as regras que giram em torno do nome empresarial. Então, vamos aqui para as mais importantes, feita a distinção das duas espécies. Deixa eu mostrar a vocês. Artigo 1163. O nome de empresário, ele deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Se o empresário tiver nome idêntico ao outro que já seja inscrito, deve acrescentar a designação que o distinga. Esse artigo 1163, a gente costuma chamá-lo de princípio da novidade, tá? Em termos de nome empresarial. O nome empresarial, ele precisa realmente ser novo. Por exemplo,
Se eu chego para registrar, deixa eu apagar aqui, se eu chego para registrar uma empresa do meu cliente, era Hotel do Sol. Mas a Hotel do Sol já está registrada, né, naquele mesmo estado, como a gente vai ver como é que isso funciona. O que é que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso acrescentar Hotel do Sol Nascente Limitada, tá certo? Eu preciso acrescentar alguma expressão que vá distinguir essa outra expressão que já existia. E aí, vamos adiante. Daqui a pouco eu volto para esse 1164, eu quero ler com vocês, principalmente o 1166, porque eu acho que dá uma noção melhor para a gente, né, explicar melhor esse princípio da novidade. E aqui a gente tem o que chamamos de princípio da exclusividade, que é bastante relevante. Vejam só, princípio da exclusividade no 1166. O nome empresarial, ele, obviamente, como eu disse a vocês, as empresas, elas são muito mais identificadas por número, isso é verdade. Mas a gente também não pode ter uma série de nomes empresariais iguais, porque isso vai causar muita confusão. A gente, enquanto consumidor, a gente não se liga muito no nome empresarial. Às vezes a gente vai num lugar, a gente é um cliente fiel e a gente não tem a menor ideia do nome empresarial. Às vezes até a empresa que a gente trabalha, a gente não sabe o nome empresarial. A gente sabe o nome de fantasia, a gente sabe a marca, mas não o nome empresarial. Porém, fornecedores, contratantes em geral, gente, se lidam o tempo todo com o nome empresarial. E se a gente tiver um monte de empresa com o mesmo nome, isso invariavelmente vai trazer uma confusão. Ao mesmo tempo, os nomes são finitos. Então, qual é o âmbito de proteção do nome empresarial? Raciocina comigo. O nome, ele é registrado na junta. A junta é um órgão de âmbito estadual. Então, a proteção do nome empresarial se dá em âmbito estadual. Em regra, a inscrição do empresário dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou então as averbações no registro próprio, asseguram o uso exclusivo, né, o princípio da exclusividade, do nome nos limites do respectivo estado. Então, em regra, o nome empresarial é protegido no estado onde ele está. Mas as grandes empresas, principalmente, querem ter a proteção nacional. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, de maneira excepcional, se registrado na forma da lei especial. Na prática, para eu te dizer, o que acontece é, se você quiser essa proteção nacional, você vai pagar mais. É somente isso, as taxas da junta. Em teoria deve sair uma lei especial dizendo como se protege o nome em todo o país. Até hoje não temos essa lei, nem vamos ter mais 20 anos quase depois do Código Civil atual, tá bom? Então, em regra, o nome é protegido no estado. Se eu tenho o Hotel do Sol Nascente Limitada registrado em Pernambuco, eu não posso ter um outro Hotel do Sol Nascente Limitado em Pernambuco. E aí, o que é que a gente faz? Quando a gente dá entrada no contrato social, justamente a gente já faz ali a indicação de 4, 5 nomes, de 4 ou 5 possibilidades, para que a junta vá verificando e diga, esse nome pode, esse nome não pode, esse nome pode, esse nome não pode, para se fechar aí o nome empresarial. Só para a gente terminar aqui essa parte, ficou faltando aqui falarmos. Primeiro do 1165, que traz o que chamamos de princípio da veracidade, isso é uma coisa bem importante também, princípio da veracidade, que diz assim, a firma, ela tem que ser de verdade o nome dos sócios, gente. Porque a firma, ela é composta por nome próprio. Por isso, o nome de sócio que falecer, foi excluído ou sair da empresa, lá da sociedade, não pode ser conservado na firma social. A firma tem que ser de verdade o nome dos sócios. Então, deixa eu te mostrar aqui. Se eu tenho Fonseca Araújo Limitada, se Araújo, por exemplo, morre, esse nome precisa ser retirado. Né? Muita gente utiliza, professora, quando é que eu utilizo e companhia? Sempre que você suprimir o nome de algum sócio. Eram 3 sócios, normalmente você coloca no nome empresarial aqueles que têm a maior participação no capital social, embora isso não seja regra, mas, por exemplo, Fonseca, Araújo e Companhia Limitada. Companhia, né, gente? Porque eu sei que, né, se costuma falar muito, tem companhia e tudo mais, mas a expressão correta é mesmo companhia. Então, vamos ver aqui. E o outro que falta para a gente terminar essa parte é o 1164. Esse daqui é muito importante quando a gente faz contrato, tá? Contrato de venda do estabelecimento empresarial. A venda do estabelecimento empresarial, não sei se você lembra desse nome, se chama de trespasse, quando a pessoa vai vender o estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial, é bom que a gente diga, né? Não é o conceito vulgar que se tem de ponto comercial. Ponto comercial é o imóvel.
Muita gente às vezes diz, querendo falar bonito, mas acaba falando errado, diz assim: ah, teu amigo abriu um restaurante, uma loja, eu vou no estabelecimento empresarial de fulaninho. Não, não tem como ir. Você vai no ponto comercial. Estabelecimento empresarial, diz o artigo 1142 do Código Civil, é o conjunto de bens que a empresa possua, de bens corpóreos, incorpóreos. Então, é um conceito em abstrato. Então, quando a gente faz o contrato do trespasse do estabelecimento empresarial, que é a venda do estabelecimento empresarial, a gente precisa observar certas coisas que aqui estão. Primeiro, o nome empresarial, por si só, ele não pode ser objeto de alienação. Acho que é bem clara essa disposição do 1164. Agora, quem está adquirindo o estabelecimento, por ato entre vivos, né, por contrato, pode, se o contrato permitir, usar o nome de quem vendeu, precedido de seu próprio, com a qualificação de sucessor. Isso aqui é uma coisa que vai ser feita entre as partes, no contrato, se elas assim quiserem. Né? No contrato, como eu disse, de trespasse, muitas vezes quem está adquirindo quer se utilizar a Fonseca e Araújo Limitada, sucessor de Fulaninho, Fulaninho Limitada. Para quê? Para dar ideia, principalmente para os fornecedores, credores, contratantes, que existe ali uma continuidade no sentido de administração. Mas é uma coisa de opção. Tá? Opção entre as partes. Agora, o nome empresarial sozinho não pode ser objeto de alienação. Bom, aqui estão as regras sobre nome empresarial, que era outra coisa que estava designada para a gente, mas a gente volta ainda para falar sobre título de estabelecimento, marca, e a partir daí a gente vai pegando o gancho para entrar na lei de propriedade industrial. Daqui a pouco eu volto.